Beleza. Entramos no ar no Instagram agora e também Ok. no Facebook. Isso, ao vivo nos dois canais aqui. Para quem está comigo no Facebook, já está vendo a tela Estou dividida esperando aqui. você me chamar aqui no Instagram. Tá, isso. Boa noite pro pessoal que está chegando no Instagram. Luciana, Lili, Joelson. Ainda não apareceu para mim aqui, Giza, tá? A Dani, a Fabi, Sônia, sejam bem-vindos. Boa noite para vocês. Pessoal que está nos acompanhando também no Facebook, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana com vocês aqui: registros acásticos. Nossa convidada, para quem está no Facebook já está vendo ela. Aqui no Instagram eu estou esperando aqui ver se a hora que aparecer ela eu faço o envio do convite para que ela possa entrar. Ainda não apareceu. Tudo bom, Alessandra, Azeza, Adriana Caldeira, como vocês estão? Já convidei você, Calil. Isso, chegou para mim aqui. Boa noite ao pessoal do Face. Boa noite para a Paty, a Marcinha também que está com a gente no Instagram. Pessoal que está no Instagram, vão tocando com o dedo na telinha aí, compartilhando, né? Compartilhando, tocando na telinha para dar coraçõezinhos. Vamos ver como é que ficou agora. Experimenta falar aí, Giza. Estão ouvindo bem no Instagram? Pessoal que está no Instagram, tá ouvindo tanto eu quanto a Giza bem? Dá um feedback pra gente. Eu tô com o fone do ouvido referente ao Facebook, tá? A Isso, Ana, o Gustavo, como é que vocês estão? Tudo bom? A Ana já fez um joinha. A Ana quer dizer que tá ouvindo bem, tanto eu quanto a Giza? isso. Isso. Daniela também. A Boa Dani noite. também, a Marcinha também. Legal, show de bola. Então tá bom, gente linda, 21 horas e agora são 23 minutos, tá? Para quem tá no Instagram, essa live ela vai ficar depois disponível aqui na parte do IGTV, tá? Então vocês vão poder recapitular caso percam em algum momento aqui. E para quem está no Facebook, sabe que essa live ela fica gravada, tá? Ok? Muito bem. Então tá. Vou dar voz aqui para Giza se apresentar, falar um pouquinho sobre ela, o que, que ela faz, de onde ela é, como é que ela atua, onde é que a gente se conheceu. Dá um oi pro pessoal e se apresenta aí, Giza. Boa noite. Eu sou a Giza Oliveira. Eu sou apaixonada pelos registros acásticos. Eu trabalho com essa técnica há 4 anos e a cada dia ela me surpreende de uma maneira diferente. Ela me traz um presente diferente a cada dia. Eu conheci o Calil no Congresso Holístico em Bonito, foi. Aí depois, em Gramado, Gramado. isso. Foram os dois contatos que eu tive com o Calil, como palestrante maravilhoso, né? E hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre os registros, o que eles são e o que eles podem trazer de transformação na vida das pessoas. Porque na minha vida ele já trouxe muito e eu tenho relatos todos os dias. Eu só não gosto de expor porque eles são tão profundos e tão intensos que a hora que você pede um depoimento, a pessoa acaba contando uma coisa muito intensa dela. Então, assim, por esse motivo, que é muito raro uma pessoa ver um depoimento nas minhas páginas, né? Eu não deixo que as pessoas se exponham. Eu acho que esse cuidado precisa ser feito, porque o registro ele trabalha com a alma, com tudo que é muito profundo, né? E Ótimo. eu não sei se vocês conhecem os registros e se alguém tiver alguma pergunta também pode fazer, tá? Que eu respondo com muito carinho. No Face não aparece o chat para mim, Calil. Então, se tiver alguma pergunta, as pessoas perguntam pelo Face. Você me reporta as perguntas, ok? Pode ficar tranquilo, tô controlando aqui tanto o Instagram quanto o Facebook. Então, o pessoal que está nos acompanhando, se tiver alguma pergunta pertinente sobre o tema que a gente vai estar abordando com vocês hoje, registros acáticos, vocês podem ir colocando no chat que eu vou trazendo, tá? Inclusive, eu sei que algumas pessoas, vou fazer meio que uma enquete geral aqui, já nesse início aqui. Você que está nos acompanhando nesse momento, você já ouviu falar em registro acástico? Se você já ouviu falar, tá? Se você já ouviu falar, você vai digitar o número 1. Se você nunca ouviu falar, número 2.
Se você já ouviu falar, mas não sabe o que é, número 3. Se você já ouviu falar, manda aí no chat número 1. Se você nunca ouviu falar em registro acástico, número 2. Se você já ouviu falar em registro acástico, mas não sabe bem o que é, digita o número 3 aí para mim. Tá? Isso, ó, a pessoa começou a votar. O pessoal alguns dizendo aqui que já ouviram falar, ok. A maioria das pessoas já ouviu falar alguma coisa. 1 ou 2 votos aqui dizendo que nunca ouviu falar. Algumas pessoas agora dizendo que já ouviram falar, mas não sabem do que se trata. No Facebook também, né? A Cláudia disse ali que nunca ouviu falar. A Tainá disse que já ouviu, mas não sabe. O Edilson nunca ouviu falar. E aqui no Instagram agora veio mais um número de pessoas dizendo que já ouviu falar, mas não sabe do que se trata. Legal, então a gente tem um público bem misto aqui, né? O Paulo também não sabe do que se trata, mas já ouviu. E a Kátia também já ouviu falar. Muito bom. Tá, então Bom, vou fazer a primeira pergunta para a Giza aqui. O que são os registros acásticos, Giza? Conta pra os gente. registros acásticos, eu vou resumir de uma maneira que todos possam entender e que todos possam perceber algo em relação a eles. Eles são todas as memórias da nossa alma, são todas as memórias de experiências que nós já vivemos. E como que a pessoa pode perceber isso? Geralmente, quando você tem um medo e você não sabe o porquê, quando você tem algum bloqueio pequenininho, são memórias base que são acionadas e você acaba tendo essa lembrança de algo e acaba te travando. Então, os registros, eles trazem o mais intenso de você. Tudo que está dentro da sua alma, da sua percepção, através das suas experiências de vida, estão dentro dos registros acásticos. E os registros acásticos não são só individuais, eles também são coletivos, cidades, vivências, experiências, todas essas coisas possuem um registro acástico individual, um registro acástico dela próprio. Então, se você tiver um trabalho muito intenso, com uma dificuldade de resolver, por exemplo, demarcação de terra, existe um trabalho feito através do registro acástico para mostrar ali as demarcações e quando você faz um registro, você destrói contratos e vai abrindo a energia daquela situação que acabam aparecendo documentos que você consegue comprovar. É uma coisa muito, muito intensa, Calil, e que tem assim não só no campo individual, mas em todas as outras áreas da vida da gente. A gente pode usar o registro acástico para poder ajudar, né? E os registros, eles são experiências armazenadas. Então, você, quando faz uma sessão de registro acástico, por exemplo, você consegue desbloquear partes da sua vida muito intensamente. Os registros não são negativos. As pessoas podem usar a técnica de maneira negativa, né? Você pode. Tudo na vida existe o positivo e o negativo. Tudo na vida existe o bom e o mal. Quem está conduzindo é que tem a intenção do bem e do mal. Os registros são positivos. Eu nunca tive uma sessão de registro acástico que tivesse algo negativo ou que a pessoa tivesse depois algum problema ou que tenha desenvolvido alguma coisa que fizesse mal a ela, né? Então, respondendo ao Pirata Ninja 47. Isso, respondendo a ele, os registros não são negativos. Porém, tem pessoas que podem usar, né, como usam muita coisa, mas não que os registros sejam, e sim as pessoas. Então, pode ficar tranquilo que você não vai acordar um inimigo de alma, não vai ter nada de negativo nos registros, porque existe uma amorosidade e uma proteção muito grande antes de uma sessão de registros acásticos. Sim. É uma coisa muito cuidada, né? Não é só você acessar os registros sem você explicar para a pessoa qual é a cura que ela está buscando, qual é o ponto de dor que ela vai trabalhar numa sessão e quais são
as mudanças que ela quer na vida dela. Então, o registro você vai primeiro fazer todo com muito cuidado, descobrir quais são esses pontos, né, antes de a gente abrir o registro. Porque às vezes as pessoas acham que é só chegar numa sessão e que você vai ter abertura total dos registros. Não, você precisa de um treinamento para isso. Eu fiz uma especialização de mais de um ano para poder dar sessão de registro acástico. Foram 6 meses com a Patrícia Missakian. Depois eu fiz o de limpeza acástica, que são áudios gravados na sintonização da quinta dimensão e que trabalham também o campo, qualquer campo da pessoa que ele esteja travado com alguma dor, é possível melhorar e até mesmo curar muita coisa. Legal, bacana. Isso que eu ia te falar agora, dentro do entendimento que eu tenho sobre a técnica, eu fiz uma ou duas sessões de registros acásticos até hoje, né, e tive acessos a experiências de vidas passadas, me trazendo informações que me serviam para momentos que eu estava passando nessa vida. Então, vinha um lampejo, uma luz para eu captar e entender que eu estava repetindo algum padrão de outra existência e agora, tendo isso, vendo isso, eu posso fazer diferente aqui, tá? E essas foram as minhas experiências, pelo menos, tá? Então, as terapeutas que me atenderam também tinham esse acesso, e assim como algumas outras terapias, para você ter acesso a esse registro, né? Imagina assim, onde está toda essa informação de tudo que contém toda a história do Kalil, não é qualquer um que vai. Aí voltou no Facebook. Legal, então tá bom. E aí essa questão tem que ficar bem clara para vocês, né? Existe uma força muito maior que comanda tudo e todos, né? Essa força maior, fonte criadora, Deus, universo, enfim, o divino criador, o nome que você quiser dar, né? Onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe de tudo. Ele vê tudo e ele está em tudo. Então ele só vai realmente permitir que se dê o trabalho se o Kalil estiver nessa sintonia, o Kalil permitir, e esses mentores, guias, essa equipe aqui tiver que está contigo, digamos assim, também permitir. Tanto que quando eu fiz essas sessões, aí você vê se bate também, tá, Giza? Eu lembro das terapeutas falarem, tipo, ó, tá me passando, tá vindo até aqui, né? Mais que isso aqui eu não posso passar para você, eu não tenho permissão. Então, Exatamente. vocês entendem que não é algo que é escancarado e aberto, assim, toda a vida, história, registros de todas as minhas encarnações. Procede? Busca o ponto de cura, né? O registro não é para você ficar vendo historinha e vendo filme da vida da pessoa, né? Isso. É para você vai num ponto específico onde essa pessoa está nesse momento necessitando de uma cura e necessitando de uma busca através dessa memória base, que é a memória de uma vida passada, de uma experiência que muitas vezes são dolorosas ou que acaba gerando um medo inconsciente muito grande. E os nossos registros, eles se abrem no momento que a gente nasce. E aí, até os 2 anos, eles se fecham para a gente não lembrar de nada. Eles ficam armazenados na coluna, aqui no topo da coluna, nessa nuquinha onde tem um buraquinho. Todo mundo tem um buraquinho aqui atrás da nuca. Então, os registros, eles ficam ali. Alguém perguntou quantas sessões são necessárias. A Sônia. Depende do que você quer trabalhar. Eu gosto muito de fazer 3 sessões. Por quê? Porque aí você tem as percepções na primeira sessão. Na segunda sessão, você já volta com outras sensações, né? E aí a gente consegue trabalhar mais profundamente com outras existências, porque os registros eu trabalho assim, do presente para o passado. Então, eu vou desbloqueando muito próximo da sua experiência atual. Então, a gente vai passar pelos seus registros de infância, dessa existência, depois a gente vai para outros registros de vidas passadas.
Mas primeiro a gente faz a limpeza dessa, que é para você já se sentir forte. Então, se você tiver uma sessão apenas, você já tem um resultado, né? A gente não pula vidas para poder deixar emaranhado no meio. A gente vai Uhum. do presente para o passado. E E eu deixa eu te costumo. perguntar, e pode ocorrer, né, de repente, tipo assim, em uma sessão você trabalhar com uma vida específica, em outra sessão voltar a essa mesma vida? Sim, Acessar essa mesma vida? sim. Hum, Quando você não está pronto para curar tudo naquela sessão que você fez, né? Alguma coisa ali é muito forte para você, então vai ficando mais leve se você voltar e terminar. É como se você não consegue andar assim que você quebra a perna, né? Precisa de uma cicatrização ali. Então a gente abre, começa a cura, depois volta e termina a cura. Existem sessões que precisa de retorno no ponto específico que estava sendo curado naquele momento, sim. entendi, legal. Tem mais uma pergunta aqui no Instagram, depois eu vou pegar uma do Facebook, agora do Instagram é da Paty, a Paty Melo Souza. Ela pergunta se os registros acásticos são usados há muitos anos. Sim, são usadas há muito, muito tempo mesmo. Se você for estudar um pouquinho a história dos registros, os primeiros grandes empresários e os primeiros grandes homens estudiosos, eles já se conectaram com os registros acásticos. E eles já trouxeram essa experiência, mas não era decodificado como registro acástico ainda, e também ele não tinha essa especificidade que tem hoje. Ele era um pouquinho diferente, mas ele é usado há muito tempo. Legal. Tá, aqui no Facebook a Tainá perguntou. Ela disse, né, muito legal. Então, quando a gente tem uma situação a ser resolvida, a gente pode utilizar os registros para liberar esses caminhos? Sim, a gente pode usar os registros. A gente não pode usar os registros para alguma situação do outro. Então, por exemplo, eu tenho um filho que não vai de jeito nenhum na escola e ele não progride, mesmo que eu tente, e aí eu quero entrar nos registros do meu filho para poder desbloquear esse medo dele ou essa falha que ele tem na escola. Aí você não pode usar os registros. Mas quando é para você, em Uhum. qualquer situação, você pode usar os registros, porque a sua jornada é única e a sua experiência é única. Então, por esse motivo, às vezes a gente tem irmãos que são totalmente diferentes, eles têm uma percepção de vida totalmente diferente. Por quê? Porque a jornada de alma dele, as experiências dele são diferentes. E é por isso que é uma coisa tão única. E Show. você precisa ser aberto, estar aberto à cura. Eu vou contar uma história engraçada para vocês. Uma moça veio para uma sessão e ela falou: Olha, Giza, se eu não fizer essa sessão, a minha amiga está me insistindo muito, porque ela conseguiu curar uma coisa muito importante nela. Eu falei: Então vamos fazer a sessão. Sobre o que você quer a sessão? Ela falou: Eu quero desbloquear o meu financeiro. E aí a gente foi entrar no registro dela, e o que aconteceu? Os registros estavam, todas as informações vinham em inglês. E um detalhe, eu não falo inglês, meu inglês é muito ruim. E aí eu perguntei para ela, de verdade, o que você quer curar? Então, assim, o medo dela era tanto daquela sessão que ela bloqueou, ela veio para a sessão, mas ela veio bloqueada para a cura. E aí ela decodificou o próprio registro de uma maneira que eu não conseguia ler. E aí Entendi. ela resolveu de verdade aceitar a cura, e aí a gente voltou para os registros e não era o financeiro, era outro ponto que precisava ser curado. E aí todo mundo falou português, ainda bem, né? Tá certo. O Pirata Ninja colocou aqui também, né? A pessoa, no caso, que está acredito que seja quem está conduzindo, ela visualiza algo na mente, é tipo telepatia.
quem está recebendo também visualiza. Aproveitando o gancho aqui, já vou colocar da Ali junto aqui, que encaixa. É tipo uma regressão. Então, na verdade, o terapeuta é que faz todo o trabalho e comunica você. É como se fosse uma meditação. Cada terapeuta em registro acástico, cada pessoa tem uma sensação diferente, porque tem uma abertura de um dom diferente, né? Eu, Giza, quando dou uma sessão, eu consigo ver, eu consigo sentir, eu consigo ouvir. Mas não são todos os terapeutas que são dessa maneira. Tem alguns que só têm percepções e outros escutam. Bacana. Entendeu? Certo, legal. Deu para responder essas duas aqui. Deixa eu ver aqui na sequência. A Sônia perguntou: esses acessos são feitos como? Como que o terapeuta consegue fazer esse tipo de acesso? Esses acessos são feitos através dessa técnica, né, que você estuda para fazer. Você precisa se preparar para isso. E como você faz? Você faz uma formação e ali você tem estudos que te conectam com a sua própria intuição. E aí você começa a ter as aberturas de sensações e do campo para você ter o registro acástico, para você ler o registro acástico de uma pessoa. Legal. E geralmente é muito mais fácil você fazer uma sessão de registro acástico para uma outra pessoa do que você ler os seus próprios registros. Mas Até hoje, existe essa possibilidade de você ler os seus próprios? sim, existe a possibilidade de você trabalhar os seus próprios registros. Interessante. Legal. Se você estava falando, eu te cortei, perdão. Até hoje você estava falando. Até hoje eu tenho dificuldade de ir profundamente nos meus registros. Por quê? Porque lá estão as minhas dores, né? Lá estão os meus medos. E é nesse momento que eles estão nos meus medos que eu meio que travo um pouquinho. Então é muito mais confortável ir fazer a cura do outro do que a autocura. Então, não tentem ficar pegando vídeo de registro acástico por aí e tentando se conectar. Por quê? Porque é muito intenso. É uma energia de quinta dimensão. E isso pode trazer para você, assim, sensações ruins, né? Inclusive o auto-julgamento. Boa dica, Giza, né? Porque as pessoas hoje, com tanta informação que circula, que roda por aí, alguns querem se aventurar. Então, eu não recomendo também. Imagina você estar lidando com algo que é de quinta dimensão, uma escala de vibração muito mais sutil, de uma vibração muito mais amorosa, harmoniosa. No entanto, você vive, está aqui num corpo físico da dimensão 3, a terceira dimensão. Então aqui você está suscetível a um monte de energia que você vê que não é bacana, né? Você só liga a TV, olhar na rua que você vê um monte de coisa que não é legal. Então pensa você começar a abrir o teu campo e os teus registros nisso aqui sem esse amparo. O que não pode acessar as tuas memórias? Quanta energia, situações, espectros, ou enfim, dentro das crenças de cada um que Porque podem ter acesso a essa informação. É nos, complicado. nos registros acásticos, não existe julgamento, né? Então, você vai para uma sessão, você sabe que tudo que vai passar ali faz parte do desenvolvimento humano. Agora, quando você olha o seu, você fala, putz, como eu poderia ter feito diferente? Como eu poderia ter acessado, ter resolvido de uma maneira diferente? E aí você começa a entrar na culpa. Então, não é aconselhável, não procure um terapeuta especialista que possa te fazer a sessão para você, te orientar da melhor maneira, ou busque uma formação que tenha todo o passo a passo para você entender e para você conseguir, sem danos, acessar os seus registros e fazer essa transformação. Ótimo, exatamente. Imagina, vocês assistem aí vários filmes, vídeos seriados sobre medicina e cirurgias, de repente vocês perfuram algum órgão em alguma queda e vocês começam a se auto-operar. Não é assim que funciona, né, pessoal? Procura um médico, procura um terapeuta que foi capacitado, treinado para isso, tá?
Então, a Juliane pergunta aqui na sequência, né, com que idade a gente pode fazer essa limpeza, a partir de que idade a gente pode começar a fazer registros acásticos? Bom, existem casos específicos para melhoria de saúde de crianças que vêm acompanhados das mães. Pode fazer, mas a partir dos 16 anos você tem já você já pode fazer os registros, porque os registros são feitos para alguma área da sua vida. Então você não vem fazer um registro para arrumar um namorado, você não vem fazer um registro para coisas que você pode vir para desbloquear o seu campo amoroso, para destruir as travas que você tem, para você alinhar os seus relacionamentos e, por exemplo, alinhar um relacionamento que é meio abusivo ou que não está muito bom, é possível fazer com os registros. Porém, não dá para coisas mais assim que são meio que egóicas, entende? Então você tem que tomar muito cuidado, perceber o que você quer fazer, perceber o que você quer trazer, para você poder fazer essa linda viagem. É um conhecimento é como se você olhasse para o espelho e visse realmente a sua alma. São pontos importantíssimos do ser, são pontos importantíssimos do sentir. Legal. A Teca perguntou aqui, Teca Moita, se acessa vidas paralelas também. Não. Muito difícil. Só quando, assim, tem alguma coisa bem séria que é preciso fazer algo para mudar e para te desconectar de alguma coisa. Mas, assim, os registros são especificamente usados mais para o conhecimento da sua alma, das suas experiências, das suas vidas passadas e das suas memórias base. É muito raro quando tem uma permissão de fazer o acesso de uma vida paralela ou de mexer em algum dos outros corpos sutis. É muito raro. Perfeito. No Facebook, a Marilise perguntou aqui, como se descobre se você tem o dom para se tornar um terapeuta de registros acásticos? Bom, todos nós temos muitos dons que deixamos de acreditar neles na medida que a gente vai crescendo, na medida que a gente vai se desenvolvendo. Eu, por exemplo, sempre fiz essas conexões e eu não tinha uma técnica porque eu simplesmente olhava para a pessoa e sabia, né? Então, assim, eu não tive dificuldades, mas tem pessoas que não têm nenhum tipo de percepção, mediunidade e nada aguçado, que entram, fazem todos os exercícios, vão aprendendo a se ouvir. Na verdade, você só precisa se ouvir para despertar a sua intuição. E aí sim você começa a se conectar com a técnica. Então, assim, você não precisa ter superpoderes ou nada disso. É uma coisa muito leve e que você vai aprendendo a partir de que você vai praticando. Perfeito. Tem uma questão aqui que bate uma pergunta do Facebook com a do Instagram, que as duas se casam. Na verdade, é um comentário. A Renata, que é a Estevam, está dizendo no Facebook. Ela fala que você pode ter acesso, às vezes naturalmente, a essas vidas passadas. No meu caso, eu não busquei. Foi em sonho, em meditação, em estágios de relaxamento. E a Marcinha fala pra gente no Instagram algo semelhante aqui, né? Em uma meditação de sintonização que eu fiz, eu passei por experiência de passar por algumas vidas passadas. E foram bem profundas. Seriam esses os registros, esses acessos a essas partes de vidas passadas? Pode ser que sim, mas geralmente você não trabalha uma cura quando você faz sozinho de maneira voluntária. Porque essas curas, elas precisam que você tenha um guia de cura trabalhando junto com você, que não é o seu guia espiritual e não tem a ver com religiosidade. É uma energia que está dentro dos seus registros e que vai te guiar onde estão as dores, onde estão
os pontos que você precisa curar. Então, você precisa de auxílio. Quando eu estou numa sessão de registro acástico, não sou eu que faço a cura. Os guias de cura é que trazem ali a informação que vai ser curada, e juntamente com o seu eu superior, faz uma conexão, e na quinta dimensão aquela cura é feita. Então, não é o terapeuta que faz. Por isso, Perfeito. você consegue ter conhecimento, mas você não consegue trazer um resultado positivo. Né? Você não consegue fazer uma cura, por exemplo. Assim. Perfeito. Tem a possibilidade de a gente conseguir acessar memórias de vidas nossas em outros corpos extraterrenos? Olha, isso vai depender muito da crença da pessoa, né? Porque quando você é limitado numa crença, você não consegue ter uma abertura muito grande de tudo que você vai trazer para você curar. Porque se você não acreditar, fica mais difícil para os guias trabalharem a cura para você. E Certo. então, para você entender melhor um pouquinho dos benefícios e um pouquinho da sensação do registro acástico, no meu canal no YouTube tem acho que umas 3 ou 4 limpezas acásticas que eu gravei e disponibilizei para quem quiser fazer essa limpeza para sentir um pouquinho do que é, porque essa limpeza acástica ela é temporal, então cada vez que você faz ela tem um benefício para você. Então, vai lá, se inscreve no canal. O canal é pequenininho ainda, mas vai crescer bastante. E percebam o que você sente. E se vocês quiserem, depois pode deixar o feedback aqui no privado, que eu respondo para vocês, tá? O que vocês acharam, se tem alguma dúvida. E aí vocês vão lá e sintam. A limpeza acástica é diferente da sessão de registro, porque a limpeza ela é feita para você de fora para dentro. Você vai trazer, vai fazer aceitação. Agora, os registros não. O registro é uma coisa só sua. Então, a limpeza, qualquer um pode ir lá no canal e fazer. É Giz Oliveira o nome do canal, Sônia. Legal. Aí Isso. é só ir lá e perceber o que vocês sentem. Giza Oliveira, o pessoal do Facebook também estava perguntando aqui, tá? Isso. Cura Planetária está aqui, boa noite. Ela disse que as limpezas são maravilhosas, que ela recomenda muito. Joia. Tão linda. Obrigada, Carolzinha. Tem uma pergunta aqui que eu recebi pelo WhatsApp. Deixa eu abrir aqui. A Marilise tinha me enviado ela de tarde, porque ela não sabia se ela podia estar presente à noite. E ela pergunta aqui, né? Com relação aos antepassados, como curar dores recebidas dos antepassados, de herança familiar. Hoje ela se encontra ainda com uma síndrome que chama polineuropatia amiloidose familiar, que repercute no corpo físico dela, mas que é diagnosticada com base nos antepassados dela, que vieram especificamente de Portugal. Então, a gente consegue ajudar a curar essas memórias de dor, de fuga, de tudo que aconteceu ali, né, na época que eles saíram de lá para vir para cá. Uma memória à base de alma, que através dos registros pode sim ser aliviada. Porém, eu indicaria também uma constelação para poder trazer para desvencilhar um pouco esse emaranhamento. Então, o ideal seria fazer uma constelação e depois fazer um registro acástico. Aí você consegue ter, assim, uma cura bem mais profunda. E Olha aí, constelação Marilise, bacana. um palio que... Marilise, ela faz parte do grupo de mentoria sistêmica que a gente trabalha, ela já vem constelando com a gente, ela já evoluiu muito, 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 muito. Fico bem feliz de ter ela com a gente aqui, ó. De repente é mais uma pecinha do teu quebra-cabeças aí, Marilise, viu? Exatamente. E amanhã tem constelação, né, Calil? Exato, amanhã a gente vai ter constelação online,
tá? Gratuita, em grupo, quem segue o meu canal aqui no Instagram, no caso, só ir no perfil, clica no link que tem ali, vai abrir para você lá, constelação. Clica lá, você vai entrar num grupo e naquele grupo tem o passo a passo de como você procede para participar gratuitamente dessa constelação amanhã. Quem está no Facebook, depois eu coloco para vocês aqui na descrição do vídeo também o link, tá? Isso, Isso, e Marise aí agradecendo. depois deixa o atalhozinho aqui no meu Instagram também, Calil, que eu não sei mexer muito com essas coisas não, tá? Então, Tranquilo. Ah, ó, a Sussu tá perguntando aqui, de onde é que você é, Giza? A Giza é de Santa Catarina? Né? não, a Giz é do Mato Grosso. Eu sou de Isso. Cuiabá, pertinho da Chapada dos Guimarães. Um Show pouco de bola. longe de Santa Catarina. Mas hoje online tá tudo pertinho, não tem crise. Isso. Aí, fixado o Tem mais, comentário. tem perguntas. Tenho mais um aqui no meu WhatsApp. É a Suzana de Itajaí. Não sei se ela tá com a gente ao vivo aqui. Se tiver, depois dá um oi aí, Suzana. Desde 2012 ela foi morar na casa que o irmão dela construiu e morou com a família antes de se mudar. Desde que ela está morando lá, ela tem sonhos e sensações que incomodam ela, fazendo com que ela acorde à noite, tendo que sair do quarto, indo para a sala, como se tivessem, como se tivesse algumas coisas que ela precisasse expulsar ou algumas coisas que quisessem invadir o quarto dela, tá? De espíritos, enfim. Ela pergunta aqui se isso pode ser manifestação de algo mal resolvido de uma vida passada, se tem como solucionar. Bom, pode ser sim, mas no registro, nesse caso, nós iríamos trabalhar a sua conexão com o divino. Porque quando você se conecta com o divino, você não precisa combater nada. O divino, você vai trazer dons que fortalecem a sua fé e que trabalham o seu campo vibracional no positivo. E aí você não vai precisar expulsar nada. O que precisa saber é se no registro dessa casa, no registro acástico da casa, existiam muitas brigas, qual é o histórico da casa. Porque dependendo, a energia fica no histórico dali do registro acástico da casa, e como você pode ser uma pessoa mais sensitiva, você acaba percebendo os registros da casa, né? Então, tem que olhar dessa forma, ver o histórico da casa e ver também essa conexão sua com o divino. Isso pode ser um dom que está preso, pedindo para você para voltar e que se manifesta dessa maneira, você tendo percepções e não conseguindo controlar. Perfeito. E vejam que bacana isso que a Giza traz para a gente agora, né? O registro acástico da casa, do imóvel. Se vocês entendem e percebem que tudo é feito de energia, tudo é energia, então tudo tem um tipo de informação, porque energia é informação, né? Então tudo tem registro, tudo tem informação. Desde um terreno, como ela comentou aqui no começo, né? Um pedaço de terra que você, de repente, você compra para construir o seu imóvel ou qualquer coisa assim, aquilo já fez parte e faz parte da mãe natureza de Gaia há milênios. Muita coisa já passou por ali, entende? Então tem os registros, tem as informações ali. E aí você vem, você né, derruba e você ergue uma casa. Como assim? E quem já passou, e quem já viveu e já morou antes ali, entende? Então é muita coisa. Então é E interessantíssimo a hora que olha você uma chega nesse coisa ponto aqui. muito interessante também, Calil. Quando você compra uma empresa falida, ou quando você fica no imóvel que tem uma empresa falida, isso também dá um resultado muito negativo às vezes. E quando você entra no registro daquele imóvel ou daquela empresa e você honra os que vieram antes e faz todo esse trabalho de cura, flui muito mais, deixa tudo muito mais leve. Você consegue ter resultados muito melhores quando você faz o registro acástico do imóvel também. Então, os registros acásticos, eles são um leque que você pode trabalhar várias coisas e que você pode trazer vários benefícios para você e Perfeito. para as coisas que estão à sua volta.
Inclusive, os animaizinhos, eles têm registros acásticos. E muitas vezes eles vêm para nos trazer amor, porque eles conhecem as nossas memórias base, e aí eles sabem, ah, ela tem uma dor assim, assim, assim. Aí eles vêm para ajudar você a sanar essa dor, a trazer essa cura para sua alma, como se fosse um mimo do cosmos para você. Perfeito. Excelente. Tem perguntas aqui ainda no Instagram e tem mais uma no Facebook. Deixa eu só seguir a ordem aqui para a gente conseguir responder a todos, né? A Sussu perguntou se a gente vai ter alguma coisa na mentoria sobre. Vamos sim. Parará, parará. Ah, tá. Aqui. Tem algum vídeo sobre essa questão de casas e imóveis no seu canal, Giza? Ainda não. Ó, fica uma dica aí, bem Olha, preciosa. gente, ninguém acredita, mas a Giz é tímida. Mas nós estamos Muito bom. trabalhando isso. Excelente. Tarará. Agora deixa eu ver aqui a do Facebook. Aqui a Marilise estava perguntando de novo, né? Que quando criança tinha medo do escuro e adulta, agora enquanto adulta, teve um momento que viu a irmã dela falecida, falando com ela. Sempre teve medo de aceitar os dons e sempre amou fazer massagens, curar as dores. Como identificar isso? Marilise, se tem relação a identificar tipo isso como sendo um dom teu ou algo assim, pode ter certeza que sim, tá, querida? Tem uma constelação que a gente fez da mentoria onde a gente falou sobre isso. Depois você dá uma olhadinha, vai te ajudar bastante, tá? A Tainá tá falando que, agora quando você falou dos animaizinhos, né? Ela diz aqui que as duas filhas dela de patinhas vieram para ajudar ela a se curar. Que mais aqui? Que informação interessante essa sobre a casa. Excelente. Tá, então casas, animais, terrenos, tudo tem registro, tudo tem memória, tudo tem informação. Então, quando a gente pensa Carro, nisso, a gente amplia muito o nosso campo, né? E aí a Giza falou dessa questão aqui, pensa comigo, né? Você vai comprar uma empresa, ou você vai entrar numa sala onde ali quebrou uma empresa, faliu uma empresa e tal. E aí entra muito, e eu vejo uma relação bem grande com as constelações familiares, que é justamente isso, honrar quem veio antes. Né? A gente faz trabalho muito forte em cima disso, de honrar quem veio antes. Existe uma lei chamada ordem, e o novo só tem chance de dar certo se o antigo tiver em paz. O novo só tem chance de dar certo se o antigo tiver em paz, tá? Então, se você tem ancestrais, antepassados que não tá legal, ou você não você excluiu, você não se relaciona bem com eles, algo novo para você só vai realmente fluir com muita leveza e tranquilidade quando estiver em paz com tudo isso aqui. Você não precisa conviver com essas pessoas, de abraçar, de beijar, nem nada disso, mas você tem que estar em paz, você tem que aceitar elas e trazê-las para o seu coração. Então, dentro de um negócio, dentro de uma empresa, a mesma situação, tá? Se você honra as pessoas que já estiveram, as empresas que estiveram nesse espaço, e você entra em harmonia, sintonia com toda essa energia, imagina o quanto que a tua empresa não pode despontar, porque daí já não é a força só da tua empresa, é a força da tua empresa, de sabe-se lá quantas outras empresas vindo para você alavancar, tá? E a mesma coisa para o ambiente, você se mudou, você mora em aluguel, alguma coisa assim, analisa isso, faz uma limpeza do ambiente, faz uma organização com o ambiente, vai ver o registro acástico do ambiente, né, para você, organizar. Teve um evento, acho que foi setembro do ano passado, se eu não me engano, em São Paulo, que aí eu estava palestrando também, e a Beth Russo foi palestrar. A Beth Russo do Ho Oponopono Mágico. Eu acredito que vocês, a maioria deva conhecer aqui. E na palestra dela, ela falava sobre isso, que ela trabalhou muito tempo como corretora de imóveis. E aí ela tinha um apartamento lá de São Paulo, que ela trabalhou Ho Oponopono lá, e aí ela alugou para um casal que ficou, tipo, acho que um ano ali. Né? O casal veio, tava mais ou menos, em um ano que o casal tava dentro daquele apartamento, cresceram, um relacionamento maravilhoso, constituíram família, trabalho, prosperidade bacana. Aí, esse pessoal saiu, chamou ela de novo, porque foi ela que arrumou o apartamento para elas. No que ela tirou eles, ela arrumou outros dois.
E a mesma coisa, ela percebia que, tipo, a cada 1 ano, 2, o pessoal se mudava, mas entrava de um jeito e saía totalmente transformado daquele apartamento, né? Então, perceba, tipo, o que você pode trabalhar dentro da sua casa, do seu escritório, do seu ambiente familiar, utilizando aí o sistema, as constelações, os registros akáshicos. Tem muito que vocês podem fazer para melhorar em muitas áreas das vidas de vocês. Exatamente. E não se prenda a uma técnica, expanda, faz uma, espera o resultado, se abre, experimenta, experiencia. Não tem nada mais gostoso na vida do que você experienciar coisas que fazem o bem, coisas que fazem bem para você, coisas que trazem alegria. E isso os registros akáshicos trazem para você. E eles trazem uma força, é como se você pegasse os fragmentos da sua alma, que está perdido em algum ponto da sua existência, e eles acoplassem você. Então você se enche de amor, você se enche de luz, e aí você consegue dar passos diferentes, dar passos mais, digamos que ousados na sua vida. Show. Tem mais Shida, legal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, o pessoal está agradecendo, dizendo que você é uma fofa, é uma linda, uma querida. A Cauane está dizendo que os gatinhos ajudam ela todos os dias. O que mais? O pessoal mandando coraçõezinhos aqui. Legal. Meus queridos, se alguém tiver mais alguma pergunta, coloca aí no chat. A gente ainda tem alguns minutinhos, tá? Eu tô cuidando aqui para trazer as perguntas para a Giza. Tá? Giza, comenta então pra gente aí como seria uma sessão de registros akáshicos. Digamos que alguém está assistindo essa live, se interessou, curtiu, vai entrar em contato contigo depois aqui, vai dizer que assistiu nessa live. E aí o que acontece? Como é que vocês se comunicam? Como é que vocês marcam? Presencial, online, à distância, WhatsApp, algum programa específico? Tem um passo a passo dentro da sessão? Online. Eu vou mandar um videozinho para ela poder se preparar, o que esperar de uma sessão de registros akáshicos. Esse vídeo tem no canal, viu, gente? E aí ela vai perceber para ela já vir mais aberta. A gente vai fazer uma chamada de vídeo, onde nós estaremos as duas pessoas conscientes, não tem nenhum tipo de transe ou que fica desacordado, não tem nada disso, gente, é super tranquilo, é uma conversa, tá? E que eu vou fechar os meus olhinhos e me conectar com o que é de importante para você e com o que pode ajudar você a ter uma cura nesse momento da sua vida. Seja o que for que esteja difícil ou que você queira mudar, isso pode ajudar você e muito. Aí, ó, Helena, eu fiz, passou batida. Não entendi, Helene. Também não entendi. Não entendi. Ficou batido? Passou batido? Tá. Então, o pessoal elogiando a Giza no Facebook também. Deixa eu ver. Vocês são meus tesouros, fazem parte da minha jornada. Tem mais alguma pergunta? A Marilise disse que vai procurar o teu canal, vai assistir esse vídeo da preparação para entender um pouco mais. Tainá quer saber um pouco mais sobre constelação. Tainá, amanhã a gente vai ter constelação online ao vivo, gratuita em grupo, tá? Depois eu vou colocar aqui para vocês no Facebook o link. Aí você já fica sabendo como participar. Com certeza você vai saber bem mais sobre. Tá? A Tainá e a Cauane são minhas filhotinhas, viu, Calil? Olha só, que legal. Sejam bem-vindas. Joia. Tarará. Legal. A Helene perguntou aqui, ó, se podemos herdar históricos negativos hereditários. Ela tinha perguntado isso e passou batido, acho que foi isso. Agora entendi. Geralmente a gente pode honrar algo, mas o Calil vai te explicar um pouquinho pelas constelações. Aí, pelos registros você já conhece, então qualquer coisa você pergunta para mim que eu não sei se o nosso tempo dá. Mas faz primeiro uma constelação, depois um registro que resolve. Explica para ela, Calil. Helene, eu faço o mesmo convite que eu passei agora aqui para a Tainá, para você que participar amanhã com a gente gratuitamente, para você ter uma noção
não de intelecto, mas vivencial. Né? Quando a gente vivencia, experiencia, você traz para a sensação e o sentimento, a experiência é infinitamente mais forte, tá? Mas eu vou trazer algo assim para te elucidar e te dar um certo conforto intelectualmente. Então, perceba e visualize junto comigo, né? Você é 50% o seu pai, 50% a mãe. Fisicamente, geneticamente, você herdou os genes, 50% do gameta masculino, espermatozoide, 50% do óvulo. Fecundou, o embrião se desenvolveu, virou um feto, 9 meses de gestação, você nasceu. Então, você tem dentro de você, registrado fisicamente, nesse plano, matéria 3D, terra, geneticamente, muito do papai e da mamãe. O papai e a mamãe são 50% os seus avós, que são 50% cada um deles os seus bisavós, e assim sucessivamente. Se você fizesse dentro de uma matemática, você ia ver, eu sou 50% o papai e a mamãe, eu sou 25% os meus avós, eu sou 12,25 os bisavós, 6,1 pouquinho os tataravós, 3,1 pouquinho os tataravós, 1,7 pouquinho os tatatatata e quase 1% os tatatatata. Isso aí dá mais ou menos 7 gerações. Tá? Então, para chegar em 1%, imagina 100 pessoas lá em cima, onde você é 1% de cada um desses chegando até você. Né? Então, obviamente, você herdou, recebeu muita coisa de todo esse sistema familiar aqui, que você pode estar por amor à vida, porque esses aqui foram todos responsáveis para você chegar a ter a vida nesse sistema aqui, nesse mundo. Então, por amor a todos eles, honrando o seu sistema, você acaba repetindo e replicando algumas coisas. Vem como programação genética dentro do teu DNA, tá? DNA não traz só as suas características físicas, né? O olho, o cabelo igual do pai, da mãe, aquela pinta que a avó tinha e tal. Não, muito mais que isso, né? Você herda traços mentais, emocionais, energéticos. Então, veja como as coisas se encaixam, tá? Tem a questão do que é o teu campo, os teus registros, o que é teu, que você vem trazendo vida após vida. E aí tem o que você traz de bagagem, informação que você herda de todo esse contexto familiar nessa vida aqui terrena, tá? Então, pensa que tem tudo que você tem que limpar, organizar e arrumar dessas sequências acásticas, tudo que você tem que limpar, arrumar e organizar, que você herda desse sistema, e você herda por quê? Porque você escolhe, né? Você escolhe nascer ali naquele sistema, porque você quer resolver tal coisa, tal coisa, tal coisa com fulano, com Beltrano, com Ciclano, e aqui dentro do sistema, com esse papai, com essa mamãe, eu posso herdar desse avô isso aqui, daquela bisavó aquilo, desse tal coisa, desse tal coisa, desse tal coisa, desse tal coisa, porque isso tudo vai vir de encontro com o que eu preciso, inclusive, trazer das vidas passadas para resolver. Olha como o negócio é perfeito, né? Você já quase que você escolhe onde é que você vai nascer, em que momento, em que sistema, com que pessoas, para baixar, digamos assim, né? Receber as programações que você precisa trabalhar para se desenvolver, bum, e dar mais um salto evolutivo dentro da tua caminhada aqui dentro. Entende? Então as constelações, elas trazem esses caminhos, né? Facilitando e melhorando os nossos relacionamentos com cada um desses antepassados. Tem um ou outro aqui que você se conecta mais, digamos assim, e você, por amor à vida, você replica os padrões desse sistema. Então, às vezes, você fica, digamos assim, tendo ciclos repetitivos de relacionamentos e tal, e você não consegue entender porque, como é que isso se dá. Aí você vai estudar e vai ver que tem alguém aqui atrás do teu sistema que você puxou, herdou isso, bum, e você ativou isso na tua vida, porque também tem isso em outras existências. Então, você vai organizando isso, vai limpando, vai curando, tá? E aí você fica leve para seguir. Bem a grosso modo, uma breve explicaçãozinha para elucidar e trazer um pouco para a mente, para o racional de vocês. Mas convido sim para vocês estarem amanhã participando dessa constelação online ao vivo, que sentir é infinitamente superior à mente. A mente é 5%, consciência é 5%, inconsciente é 95%. Né? A mente, o raciocínio aqui é elétrico. Tudo que acontece aqui em termos de sinapse cerebral é troca de informação elétrica. Tudo aquilo que tem a ver com o coração, que é magnetismo, que é sentimento, tipo, é 10 mil vezes mais do que você consegue categorizar nas suas linhas de pensamento e raciocínio lógico. Certo? Perfeito. Jocilene, mesmo você não convivendo com a mãe ou com essa avó, mesma coisa, Jocilene. Você herdou. Isso é física, é biologia, não tem, entendeu? Você é
a mistura dos genes do papai com os genes da mamãe. É isso que você é. Depois que você nasce, você vai recebendo outros inputs, outras informações, outras programações, né, do meio. Por exemplo, a minha esposa, ela é adotada, tá? Então ela tem, obviamente, tipo, toda a bagagem de informação da biologia dela, dos genes do papai e da mamãe biológicos dela, que vem um monte de coisa aqui que precisa organizar. Depois que ela nasceu, ela veio para uma família adotiva, já com acho que um dia de vida. E aqui ela recebeu outras informações e cargas da maneira de ser, de conviver, de ser criada do papai e da mãe dela de adotivos, né? Então tem a parte genética e tem a parte que vem do fenótipo, que é o meio te trazendo informação e te condicionando algumas coisas. Então é um emaranhado de situações de coisas que a gente tem que olhar e organizar, tá? Exatamente. E assim a gente vai ficando mais livre, assim a gente vai ficando mais leve, e assim a gente também consegue fazer valer a pena a nossa jornada, porque nós estamos em um presente. A vida é um grande presente, né? Então, quando você olha para tudo isso com amorosidade, olha para tudo que você já foi, para tudo que você ainda vai ser, isso é muito grandioso, né? Isso é muito bom. Então, os registros e as constelações, eu acho que são assim técnicas que são muito mais que técnicas, são você olhar para dentro de si próprio, você conhecer você e entender tudo que você é, tudo que você tem de bom, tudo que você ainda precisa curar. É se olhar sem medo de ser você. Então, quando você se aceita e você olha para tudo isso e começa a resolver esses pontos, independente de onde eles estão, você consegue viver de uma maneira que você nunca pensou que fosse possível, que você nunca pensou que fosse real. Eu mesmo nunca pensei que eu chegaria onde eu já estou. E hoje eu tenho força para sonhar, para ir para outros lugares. Eu estou me preparando para isso com essa força que eu tenho recebido de tudo que eu tenho feito, de tudo que eu tenho percebido em mim. Legal, que bom. A Janaína perguntou aqui ainda, né, se as doenças também surgem como forma de honrar algum familiar. Sim, Janaína, e mais forte ainda nessas doenças que a gente diz como hereditárias, né? Se por só o próprio nome de hereditária, que vem de gerações antepassadas. Você herdou. Então, se você herdou, você recebeu isso do seu sistema. Mas perceba, como eu disse antes aqui, o teu campo pessoal, os teus registros permitem que você receba isso desses antepassados, porque você tem algo sim que essa doença precisa trazer para você curar, que já tem ligações com outros momentos de outras vidas suas, tá? Inclusive dentro desse sistema onde você está, algo que você precisa melhorar no teu relacionamento com essa pessoa do teu sistema familiar ou com o papel que essa pessoa representa e que você hoje está representando, tem algo aqui que precisa ser visto para poder ser liberado. Começou a contagem regressiva aqui, a gente tem 1 minuto e 30, vai acabar a live aqui, então vou pedir, na verdade, para a Giza aqui trazer a consideração final dela, desde já meu agradecimento a você por ter se prestado a participar dessa live quando eu te convidei, querida. Gratidão. Gratidão a você também, Calil, e a todos que estão aqui, que ficaram com a gente, que perceberam que às vezes quando você foca em uma coisa só, você consegue trazer algo importante para você. Então, quem está aqui nos acompanhando, ficou aqui 1 hora com a gente, eu espero que isso tenha feito a diferença para vocês, porque nós estamos aqui exatamente para isso, para dar algo que você recebe com amor, né? Então, se vocês ficaram até aqui, é porque vocês gostaram. Isso me deixa muito feliz. E quando vocês estiverem prontos, façam um registro acástico, uma constelação. É o melhor presente que você pode receber. Eu digo que, ao invés de... Toda mulher gosta de bolsa, de sapato, de maquiagem. Gente, invista primeiro em você. Invista primeiro no seu sentir.
no você olhar e não precisar mais ser como as pessoas gostariam que você fosse, né? Você pode ser você, ser autêntico. Quem conhece a Giza sabe como a Giza é, né? Às vezes tem que ficar brigando para voltar para casinha. Volta para casinha, Giza. Mas Muito porque bom. eu consegui ser eu. Vai cair, querida. Vai cair, vai cair, vai cair. Gratidão, gratidão. E aqui no Face, Aí, no Facebook a gente ainda tá, então pode fechar aqui que no Face o pessoal pode. no Face eu não tô ouvindo. Peraí, que eu vou ouvir você. Coloca o fone aí. Aí. Boa noite, gratidão a todos que estão aqui. Estão me ouvindo? Sim. Então, um grande beijo a todos e até a próxima, né, Calil?